Pessoal, então continuando, vamos falar mais um pouquinho sobre recebimento de materiais. O recebimento do item do material é a etapa intermediária entre a compra e o pagamento ao fornecedor, somente após o recebimento. Etapa que nos órgãos públicos refere-se à etapa liquidação da despesa e que o pagamento é autorizado. Dessa forma, a atividade de recebimento mantém estreito relacionamento com as áreas contábeis e de compras da organização, além de contar, por vezes, com o suporte promovido pelo setor de transportes. O recebimento é usualmente dividido nas seguintes etapas. Etapas de recebimentos de materiais. A etapa recebimento provisório, descrição, entrada de materiais, recepção dos veículos, transportadores, verificação de dados básicos da entrega, informação da nota fiscal, existência de autorização da entrega pela empresa, encaminhamento para a área de descarga. Nessa etapa, o recebedor assina no documento fiscal que acompanha o material apenas para fins de comprovação da data da entrega. As etapas intermediárias: conferência quantitativa, verificação se a quantidade declarada pelo fornecedor na nota fiscal corresponde àquela efetivamente entregue, e a conferência qualitativa é a verificação se as especificações técnicas do objeto entregue estão de acordo com as solicitações pelo setor de compras, dimensões, marcas, modelos e etc. E a regularização. A regularização é o resultado lógico decorrente das fases anteriores, que pode ser originada uma das seguintes situações: entrada do material no estoque e liberação do pagamento ao fornecedor. Nesse caso, houve aceitação do material ou recebimento definitivo e a devolução parcial ou total do material ao fornecedor. Nesse caso, a aceitação foi parcial ou simplesmente o material não foi aceito, e a reclamação junto ao fornecedor por falta do material. Em órgãos públicos, por ocasião dos recebimentos, 3 informações alusivas às especificações dos materiais devem ser comparadas, verificando se há conformidade entre elas: as informações constantes da nota de empenho, informações constantes da nota fiscal, dados da mercadoria efetivamente entregue. Por fim, ainda no contexto sobre o tópico de recebimento, cabe a menção de que há órgãos públicos nos quais nem todos os materiais de consumo são recebidos em almoxarifado. As exceções, em geral, são alusivas aos materiais de consumo imediato, que pode não transitar fisicamente pelos almoxarifados. Nesse caso, o recebimento seria apenas comunicado ao setor do almoxarifado, para os devidos registros. A armazenagem desses materiais pode ser entendida como atividade de planejamento e organização das operações destinadas a manter e a abrigar adequadamente os itens de material, mantendo-os em condições de uso até o momento de sua demanda efetiva pela organização. Uma armazenagem racional tem por objetivo principal a minimização dos custos e ela inerentes. De forma não exaustiva, podemos relacionar da seguinte forma os objetivos da armazenagem: maximizar a utilização dos espaços ou, conforme, utilizar o espaço nas 3 dimensões de maneira mais eficiente possível, prover acesso facilitando a todos os itens de material, prover proteção aos itens estocados de forma que a sua manipulação não incorra em danos, promover um ambiente cujas características não afetem a qualidade e a integridade dos itens estocados, e apresentar um arranjo físico que possibilite o uso eficiente de mão de obra e de equipamentos. Critérios de armazenagem.
Segundo Viana, a armazenagem pode ser categorizada em 2 grupos, a saber, simples e complexa. A armazenagem simples envolve materiais que, por suas características físicas ou químicas, não demandam cuidados adicionados do gestor de almoxarifados. Em contrapartida, a armazenagem complexa é inerente a materiais que carecem de medidas especiais em sua guarda. Os aspectos físicos ou químicos dos materiais que justificam uma armazenagem complexa podem ser assim listados. Materiais de armazenagem complexa. Os aspectos físicos. Os materiais de armazenagem complexa. Aspectos físicos, né? Fragilidade, volume, peso, forma. Inflamabilidade, combustibilidade, capacidade de entrar em combustão, ou seja, exemplo, óleo diesel, né? Explosividade, a capacidade do material tornar-se explosivo ou inflamável. Exemplo, acetileno, fogos de artifício. Volatilização, tendência a passar para o estado gasoso, exemplo, benzano. Oxidação, tendência de reação com oxigênio em metais que provoca a ferrugem. A potencialização de intoxicação, radiação. Perecibilidade, por exemplo, gêneros alimentícios. Os materiais de armazenagem complexa exigem uma infraestrutura de guarda especial, assim exemplificada. São equipamentos de prevenção de incêndio, ambientes climatizados, câmaras frias e frigoríficas e etc. Ambientes com controle de temperatura e umidade, paiós de munição e etc. Uso de equipamentos de proteção individual pelos funcionários que lidam diretamente com esses materiais. De posse da informação do tipo de armazenagem que é a demanda pelo material simples ou complexa, cabe ao gestor do almoxarifado adotar um critério de guarda dos materiais, os mais usuais, ainda segundo Viana, que são os mais usuais. Então vamos lá. Materiais de armazenagem complexa. Armazenagem por agrupamento ou compatibilidade. As características dos materiais são associados, são alocados próximo um dos outros. É o caso de se armazenarem sobressalentes variados de um motor de automóvel, por exemplo, em uma mesma estante. Esse critério facilita as tarefas de arrumação e busca, mas nem sempre permite o melhor aproveitamento do espaço. Armazenagem por tamanho, peso ou forma. Acomodabilidade. São materiais de características físicas semelhantes. São armazenados mais próximos. Esse critério possibilita um maior aproveitamento do espaço físico e demanda maior necessidade de controle por parte do gestor de almoxarifado. Armazenagem por frequência. Os materiais com maior frequência de entrada e saída do almoxarifado que são armazenados próximo à sua entrada e saída. Armazenagem especial. É a típica armazenagem complexa destinada a materiais inflamáveis, perecíveis, explosivos e etc. Note que esse critério de armazenagem pode ser acumulado com um dos anteriores. Por exemplo, carnes são armazenadas em câmaras frigoríficas. Armazenagem especial e pode ser empregada em um conjunto e critério de armazenagem frequência. Importante, produtos perecíveis devem ser armazenados segundo o método FIFO, que é aquele método que nós já até vimos sobre ele, que é o PEPS, que é o primeiro que entra, o primeiro que sai. Então, é o mesmo método, tá? Armazenagem em área externa. Esse critério é aplicável a materiais que podem ser armazenados em áreas externas, por exemplo, automóveis acabados, armazenagens em pátios, reduzindo custos e ampliando o espaço interno do almoxarifado para materiais que necessitam de maior proteção. E coberturas alternativas. Trata-se de soluções para a obtenção de uma área coberta,
sem incorrer em custos de construção atinente à expansão do almoxarifado. Em geral, a cobertura é de PVC. Finalmente, no que diz respeito às técnicas de armazenagem propriamente ditas, é essencial nos familiarizarmos com os dispositivos mais usuais empregados nessa atividade.